Olá, coisas queridas! Eu sou o professor Rafael e estou aqui hoje no canal da Evolic, junto com vocês, para participarmos dessa aula, né? Uma sequência de aula que estaremos disponibilizando para vocês aí. A primeira aula já foi gravada pela professora Renata, o tema foi psicopatologia, está muito interessante, então se você não assistiu ainda, sugiro que você assista a primeira aula, também já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, nos acompanhe nas redes sociais, porque nós falaremos nessa sequência sobre temas básicos, a base, né, daquilo que você precisa saber em psicologia e outros assuntos também, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre análise do comportamento. E, às vezes, a gente pensou assim, vamos fazer uma aula sobre análise do comportamento e o que a gente vai falar, basicamente, nessa aula de análise do comportamento? O que a gente vai trazer para os alunos em primeira instância aqui sobre a base? O tempo todo a gente está falando sobre comportamento, análise do comportamento. Então a gente preparou da seguinte forma: vamos começar falando sobre o mais simples, o mais básico, o mais operacional possível e prático para que a pessoa comece a entender quando é que a gente fala de behaviorismo, quando é que a gente fala de análise do comportamento, a gente está falando de comportamento. Então, o que seria aí comportamento? O que é comportamento, né? E a gente vai trazer isso na perspectiva da análise do comportamento e do behaviorismo radical. Claro que a gente vai ver algumas coisas, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas relacionadas à biologia, fisiologia, funcionamento do organismo, né? O próprio Skinner fala bastante na literatura que ele trouxe para a gente sobre organismo. Então, para entender comportamento, a gente precisa saber que há organismo. Quando a gente para de se comportar? Quando a gente perde a vida. Então, quer dizer que todo ser vivo, ele se comporta? Então, a gente vai analisar essas coisas nessa nossa aulinha de hoje e que eu não vou mais demorar para começar. E vamos lá, né? O que é comportamento, segundo a perspectiva da análise do comportamento e do behaviorismo radical? Bom, eu gosto muito dessa definição do Catania. Parece uma coisa de outro mundo e parece assim que ele vai nos surpreender, mas ele traz da seguinte forma: qualquer coisa que o organismo faça. Ponto. O que é comportamento? Você que é juninho de psicologia, está começando agora, ouviu falar de análise do comportamento por aí, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu preciso te dizer que comportamento é qualquer coisa que o organismo faça. Tá, e o que é um organismo? Gente, aqui a gente está falando em um sentido muito amplo. A gente está falando de comportamento em um sentido muito amplo. Então, estou dizendo para você que é o seguinte: a gente deve considerar esse fazer do organismo, que são o quê? Funções basais, musculares, sentidos, né? Desde operações simples de uma célula ou parte dela, a operações complexas de interação com o ambiente. O que eu estou dizendo, gente? Se você acordou pela manhã hoje, abriu os seus olhinhos, se você foi para o banheiro, escovou os seus dentes, você pegou a sua escova e aí pensando lá na morte da bezerra, planejando o seu dia, você pegou e escovou os seus dentes com movimentos ali que parecem muito simples, mas recrutou vários membros do seu corpo para fazer aquela escovação, né? Você pegou, conseguiu colocar sua roupa, calçou seu sapato, tomou seu café, você engoliu, e aí seu alimento foi digerindo ali no seu estômago, no seu intestino, alimentando as suas células. Eu estou dizendo que toda essa operação
a gente chama de comportamento, é o organismo se comportando para manter vivo, para manter funcional, para preservar as suas funcionalidades e operacionalidades durante as suas atividades. A função basal que a gente está dizendo aqui, o movimento do coração, o batimento, né, o pulsar do sangue, os pensamentos, que também é um comportamento óbvio que é, né? O movimento das mãos, o movimento dos olhos, o movimento da célula. Quando a gente fala de sensação, quando a gente fala dos órgãos do sentido, né? Da sua célula superficial aí da pele, que sente a mudança do ambiente e ela emite um sinal, e esse sinal é traduzido, né? Passa por um processo que a gente vai ver lá para frente nas nossas aulinhas por aqui, chamada transdução. Então, o cérebro ele vai modular essa recepção do sinal da célula para algo da experiência de vida, para algo que já foi percebido anteriormente pelo organismo, e aí ele vai detectar, opa, estou com frio, preciso de uma blusa, e aí vou colocar uma blusa para melhorar essa minha temperatura, ou o próprio ajuste que o corpo faz através do sentir esse ambiente, dessa interação com o ambiente. Portanto, meu querido aluno, se você não viu isso ainda, eu quero te dizer de uma forma muito simples. O tempo inteiro você está se comportando, correto? Ok, aí você já sabe. O que é esse comportamento? Esse comportamento se trata das suas funções mais simples até as suas funções mais complexas. Ok, então você precisa saber isso, porque comportamento não é só, olha só o que o titio vai te dizer aqui, não é só uma interação em que você opera nesse ambiente. Não é só isso, é muito mais micro, né? Muito mais macro, muito mais amplo, muito mais junto, né, do que você possa imaginar, desde as suas células até a sua interação, até a sua modificação do ambiente. Isso é se comportar. Como que uma célula se comporta, professor? Claro, quando ela recebe, né, essa interação com o ambiente, como eu te falei aqui, por partículas de ar, por partículas de água, né, que nosso nariz vai sentir ali, ou pelo menos por ondas, ou eletricidade, ou luz que os nossos olhos vão ver. Nisso aí, nesse processo, a célula se comunica e vai se comunicando em cadeia com o corpo, para o corpo operar. Então, há uma movimentação o tempo todo do organismo, tá? E aí a gente vai ver, claro, você vai entender mais para frente o que é essa aprendizagem respondente, aprendizagem operante, e você vai perceber que na respondente, exemplo, você vai lá na padaria, você nem está com fome, mas aí vê aquele salgado que você adora, né, saindo ali do forno, indo para o balcão da padaria, e de repente sua boca começa a salivar, seu intestino começa a se preparar para receber aquele alimento, porque há uma aprendizagem, e esse comportamento ele está acontecendo aqui, né, pelos seus órgãos, pela sua sensação, percepção e uma mobilização de todo o seu organismo para se comunicar com aquele ambiente, certo? Bom, estou falando desses comportamentos para vocês, e aí a gente pode também perceber que há os comportamentos privados ou encobertos e comportamentos públicos. São comportamentos. O que é que difere um do outro? O comportamento privado restringe a observação de quem está se comportando. Uma miniatura do comportamento público, eu adoro esse termo. Exemplo, o comportamento verbal que não requer apoio ambiental. É o quê? É o pensamento, né? A gente não requer um apoio ambiental para verbalizar aquilo que a gente está pensando, mas estamos pensando. Está tendo uma conexão ali com partes do nosso corpo. Gente, olha, às vezes vocês vão perceber que quando a gente está falando hoje em dia de algumas funções do organismo, principalmente no que diz respeito a comportamento, estamos falando também de neurociência, tá? Então, assim, durante o tempo que você está me assistindo essa aula, me assistindo por aqui, deixando aqui, né, o seu like aqui no canal da Evolic, curtindo esse vídeo, né, comentando aqui embaixo também, marcando algum amigo seu para assistir nossa aula aí também, isso aí
tem várias e várias operações acontecendo no seu organismo. E todas elas encobertas, né? Como o próprio Skinner disse, há um mundo dentro da pele, e esse mundo é um mundo que tem comportamentos, coisas acontecendo ali. Então, se você entende que o comportamento encoberto, ele é uma operação celular, de neurônios, de vísceras, de músculo, musculatura lisa, de ossos, e a gente fala celular também, a gente fala de neurônios, porque a gente vai falar de circuitaria cerebral, para formular aí, né, os seus pensamentos, as suas vias, né, de consultas, a sua história de vida, a sua história de reforçamento, né? Então, todas essas coisas aí estão sendo recrutadas, e ele deixa de ser encoberto, deixa de ser privado e passa a ser público quando ele é testemunhado, né? Quando há uma interação com esse ambiente, uma interação capaz de modificar esse ambiente ou capaz de ser modificado. Pode ser verbal, como também pode ser não verbal, né? Mas tem que ser explícito, uma resposta testemunhável a um estímulo do ambiente. Então, o que eu estou dizendo? Olha só aí, uma operação aqui, né? Que eu vou dar um exemplo para você. Se você chega na padaria e pede, por favor, me dê uma água, você está verbalizando, tá? Antes de você pedir essa água, muito provavelmente uma contingência anterior produziu, né, evocou essa sua necessidade de pedir essa água. Pode ser por uma questão orgânica de sentir sede, ou pode ser também, como eu disse, ambiental. Por quê? Porque você já aprendeu em outras contingências que quando está com sede se bebe água e a sede é eliminada, né? Então você vai lá e pede a sua água. Modificou o ambiente? Sim, porque você pediu para um ouvinte, para outra pessoa que está ouvindo a sua fala, e essa pessoa vai lá e modifica o ambiente, pega a água e te entrega a água, certo? Então, houve essa interação. Quando você conta um pensamento, conta um sentimento, declara aí para a mozão que você ama, você está modificando o ambiente, né? Claro, temos que observar outras coisas envolvidas, né? Porque o comportamento público, ele é interacional, ele se relaciona com as coisas que estão em volta. Então, aqui, ó, vamos lá, só para a gente dar uma recapituladazinha até agora. Olha só, vou voltar aqui junto com vocês. O que é comportamento? É qualquer coisa que o organismo faz. Quando a gente está falando que é qualquer coisa que o organismo faça, nós estamos falando que vai desde interação com o meio, com as coisas que estão à volta, como também as suas funções basais, as coisas que movimentam dentro do corpo. Quais coisas essas? Tanto o órgão, né? O coração, o pulmão, o fígado, rins, e até aquela célulazinha, né, que leva aquele sinal de sensação lá para o seu cérebro. Então, aí a gente está falando de coisas que o organismo faz. E o organismo faz muitas coisas. Todos os organismos vivos se comportam? Sim, a resposta é sim. Todos os organismos vivos se comportam. Se há vida, há comportamento, tá? Isso que fique claro para você. Então, comportamento é tudo isso. Ah, mas e um pensamento é um comportamento? Sim, um pensamento é um comportamento. O pensamento ele está modelado por essas interações, pela sua história de vida, pela forma que você já viveu, pela sua história de reforçamento. Então, o pensamento também é um comportamento. E claro, gente, se você recebe um sinal sensitivo em uma pele e, por exemplo, uma agulha entrando aqui no seu dedo, essa comunicação da célula, ela vai lá para o córtex e traduz isso aqui e há uma recepção de dor e você retira o dedo, há um comportamento também, né? O comportamento já começa desde a sensação. Então, tudo isso aí é comportamento. E ele pode ser privado, quando acontece dentro da pessoa, né? E ele não tem testemunha disso, não é explícito, e público quando ele coloca esse pensamento aí, ou coloca esse comportamento, né, em contingências interacionais com esse ambiente. Então, vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir, deixa eu respirar um pouco para falar com vocês, que eu estou extremamente empolgado, gente. Eu adoro
gravar aula para vocês, eu adoro falar, gosto de interagir, tá? Então, assim, converse aqui, coloque aí nos comentários o que vocês acharam da aula, o que precisa melhorar, o que vocês sentiram falta de fazer. Vamos construindo essa relação junto aqui, tá bom? Vamos construindo essas aulinhas juntos, porque para vocês vai ficar aqui, tá? Então, vamos lá, dependo de vocês também para que tudo flua e outras aulas apareçam. Gente, quando a gente vai analisar, perceber comportamento, falar de comportamento, a gente vai falar do que Skinner, né, chamou de níveis de seleção. Quando a gente fala de níveis de seleção do comportamento, a gente vai perceber que na percepção do behaviorismo radical e na percepção da análise do comportamento, a gente seleciona determinados comportamentos por 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? Filogênese, ontogênese e cultura. Quando a gente está falando de filogênese, a gente está falando de uma evolução, né, ao longo do tempo biológico, de populações de organismos e suas características, tais como comportamentos e dotação genética. É a nossa adaptação ao meio ambiente, ou seja, a gente está falando aí de sobrevivência, a gente está falando de adaptação, de economia de energia, do que as espécies, em particular, do que a nossa espécie fez, quais foram os comportamentos selecionados para que cheguemos, para que a gente conseguisse chegar até esses dias atuais, para que a gente conseguisse chegar até esse momento que a gente está. Então, comportamentos selecionados pelas contingências reforçadoras, pelas histórias de vida, pelas interações com esse ambiente e que são pertencentes à espécie. E aí a gente vai falar de comportamentos mais primordiais, desde comportamentos mais complexos, tá bom? Então, andar ereto, né, em pé. Por que isso foi selecionado? Comer determinados alimentos, outros não. O desenvolvimento da fala, da comunicação, da espécie de troca que eu digo de experiências, a nossa aprendizagem quanto espécie. Ontogênese diz respeito à modelagem do comportamento de suas consequências durante a vida de um organismo individual. Por que você se comporta desse jeito? Como que você selecionou esses comportamentos? Quais foram os eventos antecedentes que fizeram com que você se comportasse? Quais foram as consequências que você teve? E por que você selecionou tais coisas? Então, gente, a gente se comporta de forma diferente? Claro que nos comportamos de formas diferentes. E nisso aí, tanto os comportamentos privados quanto os comportamentos públicos, eles são diferentes de uma pessoa para outra. Claro que as funções basais, básicas, essas coisas assim, elas estão funcionando do mesmo modo operacional, mas isso vai de indivíduo para indivíduo, porque há outras constituições no indivíduo que são particulares a ele, e isso ditam, de certa forma, os comportamentos. E, claro, a história de contingência desse indivíduo, como que ele selecionou seus comportamentos, a história de vida, quais foram os ambientes, as interações que ele se colocou para que ele selecionasse aqueles comportamentos. E aí a gente tem também uma agência, né, chamada cultura, e nesse nível esse nível de seleção cultural, ele está relacionado à sobrevivência dos padrões de comportamento. Agora, gente, eu estou falando de padrão comportamental, tá? À medida que são passados de um indivíduo para outro, depende de comportamentos que mudam tanto durante a ontogenia quanto durante a filogenia. Ou seja, a gente vai passando por adaptações e dentro da nossa cultura, a gente vai se modificando, a gente vai aprendendo determinadas coisas. Quantas e quantas coisas você faz porque os seus pais faziam, e os seus pais faziam porque seus avós faziam, e seus avós faziam porque eles estavam em uma comunidade que adotava determinado tipo de comportamento. No meu tempo, gente, eu não vou revelar a minha idade nessa aula, claro, mas eu fiz um curso de datilografia, porque, segundo, né, a expectativa daquela época, o curso de datilografia nos colocaria no mercado de trabalho muito mais à frente do nosso concorrente. E, de repente, culturalmente, a máquina de datilografar ela foi sendo deixada de lado. Depois veio a máquina elétrica, que era o sonho de consumo da pessoa que sabia datilografar, e depois os computadores, né, que nos permite essa comunicação que nós estamos tendo aqui agora, a web e tudo mais, e hoje você não
ver mais um curso de datilografia, né? Pelo menos aqui onde eu moro não tem, se na sua cidade tem, comenta aí, porque para mim vai ser, né, uma novidade e eu quero saber da onde que você está assistindo essa aulinha de hoje. Beleza? Então, assim, a gente vai sendo modelado por essa cultura, a gente vai vivendo nessa cultura e a gente vai recebendo ali as suas influências, né, as suas modificações, e claro que isso modifica a nossa ontogênese, modifica também a nossa filogênese. Por que modifica a nossa filogênese, professor? Porque a gente vai considerar, gente, os avanços. Hoje, para estudar análise do comportamento, para estudar behaviorismo, é muito importante a gente saber que a obra de Skinner, ela continua viva e continua sendo estudada e continua sendo ampliada, tá? A gente continua pesquisando. E outras partes da ciência, do mundo científico, elas vêm construindo mudanças que contribuem também para o nosso entendimento de comportamento, para o nosso entendimento de behaviorismo. E uma delas é a epigenética, né? Se você nunca ouviu falar de epigenética, se você ainda tem dúvidas sobre essa coisa, também te peço que comenta, que eu sou pidão, né? Já deu para perceber. Comenta aqui também, que aí já fica aí um tema, né? Para a gente bater um papo, fazer uma aulinha, alguma coisa assim relacionada a isso. Tá? Então vamos lá, filogênese, cultura, ontogênese são coisas que modelam. Uma das coisas culturais aí que são bem interessantes para a gente perceber é o comportamento verbal também, tá? Comportamento verbal é o que a gente aprende na nossa linguagem, na nossa comunicação com outros indivíduos da mesma espécie, de outras espécies, com o nosso meio interacional. Então, muitas coisas estão relacionadas à nossa comunicação. E nisso, gente, quando a gente fala de comunicação, a gente cria aí um grande assim, entrave na questão dessa comunicação e na descrição de comportamentos. Por quê? Porque as ferramentas são as palavras do nosso vocabulário. Quando a gente vai descrever comportamento, a gente está usando palavras do nosso vocabulário. Tá, mas e aí? As palavras conseguem expressar realmente aquilo que a gente está sentindo, ou está pensando, ou que está acontecendo no nosso organismo, ou a sua forma de interação é clara ou não? Ou ela pode trazer imprecisão na descrição desses comportamentos? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? Porque nós temos palavras que são aprendidas culturalmente e nem sempre elas descrevem muito bem aquilo que está acontecendo no nosso meio. Limitações a contextos e contingências sociais e não precisamente uma resposta a determinado estímulo. A pessoa fala, sinto-me triste. Ok, mas o que essa pessoa está chamando de tristeza? Quando a gente fala assim, eu estou triste, vamos supor, eu estou falando, estou muito alegre hoje, né? Mas eu estou falando para você, eu estou triste. Você vai interpretar a tristeza conforme a sua história de vida, conforme o que você aprendeu socialmente, culturalmente, sobre tristeza. Mas isso não quer dizer que genuinamente é o que eu aprendi sobre tristeza. Embora podemos estar inclusos no mesmo contexto social, podemos estar convivendo na mesma comunidade, mas as interpretações e as respostas fisiológicas dos organismos, elas são diferentes. É muito comum, gente, quando a gente está lá na clínica, a pessoa chegar e falar assim, olha, eu tenho tido crises de ansiedade. E aí, quando a gente começa a perceber o que essa pessoa está chamando de crise de ansiedade, a gente vai perceber que é conforme a descrição dela, e nem sempre é ansiedade. Mas ela aprendeu a chamar essa classe comportamental de ansiedade. Então, qual é a nossa maior dificuldade para descrevermos comportamentos? É porque a gente se esbarra no nosso repertório socioverbal. Nós estaremos sempre sob controle das palavras que nós aprendemos na nossa cultura. E essa coisa cultural é algo que influencia muito nessa descrição de comportamento. Então, só para a gente recapitular aqui, para a gente voltar nessa parte de descrever comportamento, só para você pegar o fio aí, né, do nosso raciocínio da aula aqui de hoje. Como falou Catania em 1999,
Comportamento é tudo aquilo que o organismo faça. Esse comportamento ele pode ser privado ou encoberto, quando diz respeito a apenas aquele organismo, aquele indivíduo, e ele pode ser público quando ele é testemunhável, quando há uma interação desse indivíduo com contingências do ambiente. Quando a gente fala de ambiente, gente, é tudo aquilo que está em volta. Pessoas são ambientes, coisas são ambientes, o ar é um ambiente, né? A chuva, o frio, tudo isso é um ambiente. A conversação entre pessoas é um ambiente. Todas essas interações são ambientes. E os comportamentos, eles estão inclusos aí em 3 níveis de seleção, que é filogênese, ontogênese e cultura. Filogênese diz respeito à espécie, né? Comportamentos selecionados com relação à espécie que foram modulados durante o tempo por questões de sobrevivência, adaptação ao meio, economia de energia, o que trouxe a espécie até esse momento de agora, tá? Ontogênese, referente à história de vida, à história de reforçamento, o contexto daquele indivíduo e os comportamentos que aquele indivíduo emite conforme esses contextos que ele tem. E cultura, que é o modulador, né? O modelador dessas interações do indivíduo com o ambiente. Só que aí na cultura, a gente também tem aí a nossa linguagem. E quando a gente fala de linguagem, a gente vai para a parte de descrever comportamento, e quando a gente vai descrever comportamento, nós vemos que nós nos esbarramos na linguagem. Por quê? Porque, às vezes, nós não temos uma linguagem precisa para descrever comportamentos. Então, é isso que a gente falou até esse momento aqui da aula, né? Porque essa descrição de comportamento realmente é uma parte difícil, porque os indivíduos dependem do seu repertório socioverbal para descrever comportamentos, até mesmo para explicar comportamentos, para observar, e aí a gente pode ter inferências tanto da parte, né, do comunicador, da pessoa que está descrevendo, como também da parte do ouvinte. O ouvinte, ele pode ali fazer os seus julgamentos, as suas interpretações conforme a sua história de vida pessoal, e não conforme o que aquele indivíduo está querendo realmente dizer, né, expressar ali sobre os seus comportamentos. A história de vida de quem está descrevendo e o seu próprio comportamento, foi isso que eu falei, né? As pessoas estão sujeitas às coisas que eles viveram para compor essa descrição de alguns comportamentos que ele emite. Bom, gente, outra característica na descrição comportamental que é muito importante a gente falar são 2 termozinhos aí que é muito bom a gente diferenciar quando a gente fala de comportamento. O que é? Topografia e função. O que é topografia? É a forma de responder. Uma descrição do que se vê, né? Uma configuração espacial, pode ser referente à localização, etc., o que o organismo está fazendo. A topografia é o que você vai observar, certo? É o que você está aqui olhando. Então, quando você vê, olha, certa pessoa, ela está chorando, agora ela começou a ficar com a cabeça baixa, limpando os olhos frequentemente. Eu estou descrevendo topograficamente o que eu estou presenciando, certo? Eu estou descrevendo o que aquele organismo está fazendo, né? Como ele está fazendo, conforme a minha visualização. A função, aí já é outra história, é o porquê que o organismo faz, quais são as contingências envolvidas, né, no que o organismo está fazendo. Então, contingências envolvidas no responder. Essa explicação requer uma compreensão ampla da resposta, certo? Aquela pessoa, no meu exemplo aqui, está chorando. Ela está chorando, ela está de cabeça baixa, ela está limpando os olhos frequentemente. Eu estou fazendo uma descrição topográfica e agora eu pergunto, ora, por que ela está chorando? E aí eu vou tentar descobrir qual é o contexto, quais são os eventos ali, né, envolvidos nesse contexto que levou aquela pessoa a se comportar daquele jeito. Olha aí, nesse quadro aqui que aparece aí à sua esquerda, uma pessoa estende a mão. Topograficamente, eu posso dizer aí, né, uma mão estendida, um braço
estendido, é isso que eu estou vendo. E depois, na imagem à sua direita, a gente vai perceber ali que é um ponto de ônibus chique, né? Em que a pessoa está estendendo a mão, muito provavelmente para esperar ali um ônibus, para dar sinal, uma condução, alguma coisa assim do tipo. Então, eu tenho a topografia aqui do lado esquerdo, uma função aqui do lado direito, uma provável função aqui do lado direito. Então, só para recapitular, a topografia é o que a gente vê, como que aquele organismo está se comportando, como que ele está respondendo, é uma descrição daquilo que a gente pode testemunhar de um comportamento de um organismo. E quando a gente está falando de função, a gente está tentando descobrir o que o organismo faz, o porquê que ele está fazendo aquilo daquela forma, quais são as contingências envolvidas, quais são as consequências, qual é o contexto, o porquê dessa seleção e o que a gente pode levantar de hipóteses daí dessa função do indivíduo para que a gente possa modificar algumas coisas, mas calma que eu não vou entrar nesse assunto agora, isso é um assunto posterior, tá bom? Quando a gente fala de topografia e fala de função, e a gente vai observar que a função, a gente vai explicar o porquê, os motivos do comportamento, a gente vai procurar essas causas do comportamento. E Skinner traz aqui isso de uma forma bem bacana para a gente. Olha, as explicações do comportamento variam de acordo com os tipos de respostas aceitas pela comunidade verbal. Tais respostas são simplórias com relação à complexidade dos comportamentos. Olha aí, gente, mais uma vez eu falando com vocês aqui, Skinner já falava isso em 1953, em 1974. O nosso repertório socioverbal é limitado para descrever comportamentos. Descrevemos comportamentos porque aprendemos a descrever determinado jeito e não observamos todas as coisas que estão envolvidas no comportamento, desde a estimulação, ou seja, dos estímulos ambientais que eliciaram respostas no nosso corpo, essas respostas desde uma função mínima da célula até um modo operante, que é essa interação do ambiente com o ambiente. Então, assim, chorou. Por que você chorou? Porque eu estou triste? Não, mas tá, beleza, mas e aí? Da onde que vem essa tristeza? O que aconteceu antes para que você ficasse triste? Quais são as coisas que te deixam triste? Como que a gente pode modificar essa resposta? E a gente só consegue trazer modificação de comportamento quando a gente entende quais são os motivos e quais são as causas pelas quais esse comportamento ele se instituiu, ele se instalou e é mantido na história de vida do sujeito, do organismo. Explicar funcionalmente um comportamento implica em compreender a história de aprendizagem do organismo, como ele aprendeu, foi isso que eu falei, eventos antecedentes, a resposta do organismo diante de um estímulo e em determinado contexto, que é o comportamento, tá, gente? Às vezes vocês vão perceber na literatura do behaviorismo, na literatura da análise do comportamento, que alguns autores chamam de resposta, e quando a gente fala resposta aí, nesse contexto, a gente está falando sobre comportamento. Por quê? Porque é uma resposta, né, a um ambiente, beleza? E as consequências que aumentam ou diminuem a probabilidade de que esse comportamento volte a ocorrer. Então, aí a gente consegue fazer uma análise da função desse comportamento. E quando a gente fala de análise da função do comportamento, a gente vai chamar de uma análise funcional do porquê que aquele comportamento está instalado na história de vida daquele indivíduo. É importantíssimo aprender o contexto, né? A importância da aprendizagem nesse contexto de comportamento é fundamental e nós devemos observar isso com muito cuidado, com muita perícia. Por quê? Porque a nossa descrição é muito simplória, como o próprio Skinner fala. Quando eu era estudante de psicologia, eu tinha a maior dificuldade de entender, primeiramente, o que era comportamento, porque eu achava que comportamento era sempre algo que o organismo ou que o indivíduo operava. Eu resumia a minha interpretação de comportamento a algo que eu faço, como agora estou abrindo e fechando a minha mão. Mas não é só isso. São coisas que acontecem também que o meu organismo responde, né? E que muitas vezes eu não consigo ter uma, digamos assim, uma compreensão do que realmente está acontecendo agora, como o meu coração batendo, bombeando sangue, né, para os meus órgãos do corpo, minha panturrilha lá, né,
botando força para esse sangue subir novamente, conexões e sinapses de neurônios agora acontecendo para que eu lembre de coisas aqui para falar para vocês nessa aula, o que nascemos sabendo e o que vamos aprendendo, gente. Olha só, o que a gente já nasceu sabendo? Claro que a gente tem aí alguns reflexos inatos, algumas coisas relacionadas à filogenética, né, que eu falei lá no começo, sobrevivência, adaptação, economia de energia, são coisas que a gente já nasce, vou usar uma palavra aqui, né, só mesmo para ilustrar aí para vocês o que eu estou falando, uma espécie de drive, alguns comportamentos básicos, principalmente basais mesmo, para que a gente fique vivo nesses primeiros momentos da nossa vida. Como eu falo para os meus queridos alunos que com certeza estão me assistindo, se tá, gente, deixa o like, né? Dá essa moral aí, professor, tá bom? Quando o nenê nasce, a mãe não lê para ele um tutorial, ou o nenê não nasce e vem aqui para o YouTube procurar um vídeo de como sugar. A mãe encosta ele no peito, ele vai modelando ali o movimento de sugar e ele suga o leite para sobrevivência dele. Logo depois ele aprende que quando ele chora, o leite vem. Chorou, reforço positivo. Alimento, chorou, atenção, reforço positivo. Então, algumas coisas a gente já nasce sabendo e o nosso organismo responde através do que a gente chama de reflexo inato, que é essa interação, estímulo ambiental, resposta, estímulo ambiental, resposta. E com o decorrer do tempo, nós vamos aprendendo estímulo ambiental, resposta, estímulo ambiental, condicionamento, emparelhamento, aprendizagem respondente, e aí depois a gente vai também ver a parte operante, estímulo, resposta, consequência, seleção, e por aí a gente vai selecionando os nossos comportamentos e modelando a nossa aprendizagem até quando nós aprendemos, até o último momento da nossa vida. O organismo vai aprendendo até as últimas instâncias de vida do indivíduo. Gente, e aqui eu concluo essa aulinha de hoje falando para vocês, falamos aqui sobre o que é comportamento, porque como que eu vou falar para vocês sobre behaviorismo, sobre análise do comportamento, sem você saber o que é comportamento, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você. É uma aula básica, introdutória. Você que já está mais avançado, sugiro que você mande esse vídeo para aquela pessoa que tem curiosidade, mas não sabe ainda do que se trata comportamento. É o vídeo para aquele que está começando agora a entender aí behaviorismo e análise do comportamento, tá? E isso é básico, gente. Serve para a sua base, tanto na análise do comportamento como terapia cognitivo-comportamental e entendimento da psicologia, né, de forma geral. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e fico por aqui e até a próxima aula. Lembrando, deixa seu like aí, beleza? Curte esse vídeo aí, encaminha para as pessoas que você sabe que tem interesse e que essa aula pode contribuir para a formação deles. Abraço, gente. Tchau, tchau.